Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece Experimento 88. Capítulo 100. Enquanto Garlin Sente avançava, Kaido, o meio-dragão em sua forma azul, e Sota Kiryu, em sua forma meio-dragão carmesim, compartilharam um entendimento tácito. Em perfeita sincronia, ambos desferiram um golpe devastador contra o comandante dos Cavaleiros Divinos. Eka! Os olhos de Garlin se estreitaram. Ele imediatamente desembainhou sua espada, passando da ofensiva para a defensiva. Mesmo assim, a força combinada dos dois golpes revestidos de Haki do Conquistador o atingiu como um furacão. Ele foi arremessado para longe, tossindo um bocado de sangue enquanto seu corpo se chocava contra as ruínas. Vororororo. Solta, pirralho, você provou ser digno de ser chamado de rei. Que tal? Quer derrubar aquela relíquia do Barba Branca Nelgate? Eu te ajudo. Ou talvez você prefira esmagar aquele desgraçado do Shanks ruivo. Isso também serve. A gargalhada estrondosa de Kaido fez o campo de batalha tremer. Ele já havia reconhecido Sota por completo. Mais do que isso, ele gostava dele. Sota não era como Nelgate, que se escondia atrás da idade e do sentimentalismo. Ele não era como Shanks, obcecado por equilíbrio e estabilidade. Sota era o caos puro, uma tempestade que tomou forma, um homem que buscava subverter tudo. Esse era o tipo de pirata que Kaido apreciava. Se Sota se tornasse um dos próximos Yonkou, Kaido o apoiaria incondicionalmente. Juntos, seus piratas das feras e a tripulação de Sota poderiam virar os mares de cabeça para baixo e colocar o governo mundial de joelhos. Garlin Sente. Akainu abandonou sua ofensiva, correndo para arrastar o comandante Cavaleiro Divino dos escombros. Malditas pragas! Garlin rugiu, a raiva contorcendo suas feições. Fazia mais de 30 anos que ele não se via tão patético. Ele encarou os dois meio-dragões à sua frente, fervendo de fúria. Todos aqueles poderes monstruosos haviam nascido da Akuma no Mi do tipo Zoan Mítica Dragão Azul, que deveria ter pertencido a ele. Kaido, você me obrigou a dominar o Haki do Conquistador, mas aquele golpe que você me deu, eu juro que vou revidar. A respiração de Sota estava ofegante enquanto ele rosnava baixinho. Forçar a liberação do Haki do Conquistador sob a ameaça de morte o havia exaurido profundamente, deixando seus órgãos e músculos gritando de dor devido à sobrecarga. Vorororo, estarei esperando. As mandíbulas dracônicas de Kaido se contorceram em um sorriso cruel. Ele não levou a ameaça de Sota a sério, pelo contrário, a apreciou. Ele gostava de oponentes de postura ereta e inabalável. Então vamos cortá-las primeiro. Sota rapidamente enfiou vários dentes de leão de cristal de sangue na boca, o potente remédio restaurando seus ferimentos e sua energia instantaneamente. Contra oponentes como Garlin Sente e Akainu, ambos mais fortes que ele, precisava manter-se em plena força. E também não podia se dar ao luxo de ignorar Kaido. A besta bêbada lutava por instinto, leal apenas aos seus próprios planos. Vorororo. Então que a guerra continue. Kaido ergueu seu canabo com espinhos, atacando Garlin Sente mais uma vez, enquanto Sota se preparava para refinar o revestimento de seu recém-despertado conquistador. Esta guerra seria seu cadinho ali e agora. Ele dominaria a técnica completamente. Bum! O reino de Sorbet estremeceu até seus alicerces. O choque entre eles devastou a terra com uma força apocalíptica. Nem mesmo o rei, o fogo selvagem, e os dois cavaleiros divinos, Quarto Santo e Santo Koneif, puderam intervir. Em vez disso, os dois cavaleiros voltaram sua atenção para King. Se não conseguissem atingir Sota e Kaido, matar ou capturar o Lunariano ainda contaria como uma vitória. Enquanto isso, no campo de batalha ao norte, Big Mom, Shiki, o Leão Dourado, e Dragon sentiram a tempestade de Haki do Conquistador vinda da costa. Cada um deles ficou abalado. No entanto, Big Mom ficou ainda mais excitada. Ela já havia esmagado Klein Sente, arrancado as plantas do Pluton de suas mãos e agora o perseguia enquanto ele fugia sob a proteção da CP-0. Ferido e ensanguentado, Klein mal conseguiu escapar com vida. Big Mom não se deu ao trabalho de finalizá-lo. Em vez disso, virou-se e avançou furiosamente em direção a Pain Sente. Os projetos dele completariam seu prêmio. Charlotte Linlin, afaste-se. Essa presa é minha. Shiki rosnou furioso enquanto a mulher enorme invadia seu campo de batalha. Mamamama. Leão aleijado, mesmo tendo a chance, você falha. Acha que pode derrotá-lo? Deixe comigo, os projetos de Plutão são meus. Ignorando sua fúria, Big Mom abriu caminho na luta, atacando Pain Sente e Shiki sem hesitar. O campo de batalha se transformou em um caos de 3 lados. Dragão, saia da frente. Leve seu exército revolucionário e deixe esta ilha. Aokiji Kuzan, empunhando sua espada de gelo, bloqueou o caminho do dragão com sua habitual calma gélida. Entregue as plantas e eu deixo você passar. Dragon esboçou um leve sorriso. Embora ele e Kuzan possuíssem apenas alguns fragmentos desgastados dos planos de Pluton, era o suficiente. O importante era garantir que nenhuma facção os reunisse por completo. Mesmo planos incompletos e dispersos manteriam a nave de guerra trancada para sempre. Mutar. Kuzan refletiu por um instante e então entregou a Dragon as frágeis folhas. Talvez deixar os desenhos divididos entre os dragões celestiais, os revolucionários e os piratas fosse a melhor maneira de garantir que Pluton jamais visse a luz do dia. Se o velho soubesse o quanto você está ansioso para proteger os dragões celestiais, será que ele o recompensaria com outro punho do amor? O dragão deu uma risadinha suave enquanto se dissolvia no vento. A expressão de Kuzan não mudou. Ele respirou fundo, e em seguida voltou a mergulhar no caos.
Ele não podia permitir que Big Mom se apoderasse da parte dos planos que pertencia a Pain Sente. Se ela conseguisse, controlaria metade do projeto. Com a sua entrada, o campo de batalha ficou ainda mais frenético. Big Mom e Shiki, forçadas a uma trégua instável, voltaram-se juntas para enfrentar as forças do governo mundial. Das sombras, Crocodile observava a carnificina com crescente frustração. O poder descomunal ali demonstrado o convenceu de que suas chances de obter as plantas para si estavam diminuindo. Mesmo assim, ele não conseguia se obrigar a ir embora. Não até o último momento possível. Talvez, se os titãs se destruíssem mutuamente, ele pudesse aproveitar a oportunidade para colher os despojos. Em outro lugar, Bartolomeu Kuma, que havia evacuado dezenas de milhares de civis, começava a fraquejar. Seu peito subia e descia, seu corpo enorme se esforçava. Hoje, até mesmo sua fruta da pata havia sido levada ao limite absoluto. Rei Kuma, você já fez o suficiente. Descanse agora. O rei Bulldog o incentivou gentilmente, suas próprias feridas já curadas pelos dentes de leão de cristal de sangue. Ver Kuma salvar tantos cidadãos da região norte o encheu de gratidão e admiração. Resgatar o sul já tinha sido mais do que suficiente. Afinal, aqueles residentes pertenciam a nações não aliadas. Mesmo assim, Kuma foi além, salvando inúmeras outras pessoas também dos territórios aliados. Ainda assim, muitos no norte se recusaram a partir, agarrando-se obstinadamente às suas casas e riquezas. Os nobres, em particular, recusaram-se a abandonar suas propriedades, negando-se a acreditar que o governo mundial realmente aniquilaria suas terras. Papai Kuma, se esses tolos não quiserem ouvir, que apodreçam na terra. O próprio Sota disse, não se apeguem à culpa de algum salvador, respeitem o destino deles. A voz de Bonnie era firme, mas seus olhos suavizaram-se de preocupação ao olhar para o corpo exausto de Kuma. Eles já haviam salvado quase todos que podiam, e especialmente aqueles mais próximos. Eles não eram deuses. Não podiam salvar o mundo inteiro nem precisavam. Capítulo 101. Sob a insistência de Bonnie, do rei Bulldog e da rainha viúva Connie, Kuma finalmente foi forçado a abandonar os nobres e moradores dos territórios do norte. Exausto até a medula, ele retornou com Bonnie e os outros para a Arca Machim para descansar. Kuma precisava se recuperar rapidamente. Ele teve que voltar para a guerra. Após concluírem sua missão, Trafalgar Law e Lafitte também chegaram ao campo de batalha na costa. Das sombras, eles observaram Enel e Jeko Moria lutando, aguardando o momento certo para atacar. Com a entrada de Karazu, o Corvo, na luta, ele e Morley uniram forças para ferir gravemente o Cavaleiro Divino, Santo Perigorde, forçando-o a fugir em desespero. Quando Jeko Moria estava prestes a ser morto pela Cavaleira Divina, Tomila, Karazu e Morley finalmente se libertaram do duelo a tempo de resgatar o ferido Moria. Percebendo que a situação estava se voltando contra ela, Tomila recuou imediatamente, reagrupando-se com os Cavaleiros Divinos restantes. A guerra deles já havia terminado em fracasso. Os demais Cavaleiros Divinos estavam feridos ou em fuga. Até mesmo aquele que lutava contra Enel, presciente, tentou recuar, mas Enel, tomado por uma sede de sangue, bloqueou sua fuga com fúria implacável. Isso deu a Karazu e Morley a chance de se aproximarem, cercando Prezes completamente e cortando seu último caminho. Ao verem Moria gravemente ferido, Law e Lafitte não tiveram outra escolha senão carregá-lo de volta para a Arca Machim, onde iniciaram um tratamento urgente para estabilizar seus ferimentos chocantes. Na unidade médica especial da CP, 3 Cavaleiros de Deus jaziam quebrados. Montabard sente gravemente ferido e envenenado pelas garras de Sota Kiryu. Klein sente quase esmagado até a morte pela Big Mom. Santo Perigord massacrado por Karazu e Morley. Todos estavam recebendo atendimento de emergência. Quando Tomila retornou, seu rosto estava sombrio. Ela não conseguia apagar a imagem de Goster Sente, despedaçado pela forma de dragão de Sota Kiryu. A lembrança pesava sobre ela como uma pedra. Os poderosos Cavaleiros Divinos, reduzidos a isso? Rápido! Precisamos salvar Pain Sente. Ele tem as plantas do Pluton. Não podemos deixar que Big Mom ou Shiki, o Leão Dourado, as tomem. Klein Sente rangeu os dentes enquanto falava. Seus próprios projetos já haviam sido roubados por Big Mom, uma humilhação que lhe consumia a alma. Prezes já está preso por esses vermes. Precisamos tirá-lo de lá. Perigord Sente, cujos ferimentos eram mais leves, reagiu com raiva. Ver Tomila abandonar Prezes para salvar a própria pele só intensificou sua fúria. Não consigo salvá-lo sozinha. A resposta de Tomila foi fria. Ela sentirá, Dragon retornará ao campo de batalha. Se hesitasse, jamais voltaria viva. O azarado Presicente, lento demais para fugir, foi apanhado pelo trovão implacável de Enel. Foi azar, mas também fraqueza. Que se dane tudo. Os Cavaleiros Divinos sobreviventes rugiram de fúria, amaldiçoando a marinha por seu apoio lento. Se ao menos Kizaru ou Garp, o Punho de Ferro, tivessem chegado a tempo, eles nunca teriam sido forçados a uma situação tão humilhante. Na costa a guerra continuava. King Devil Fury, já ferido por Akainu, estava sendo brutalmente atacado por 2 Cavaleiros Divinos. Ele só podia contar com sua habilidade de voar, prolongando a luta, esquivando e contra-atacando. Mas, nesse ritmo, sabia que não duraria muito. Enquanto isso, a batalha entre Sota Kiryu, Kaido, Garlin Sente e Sakazuki ardia mais intensamente do que nunca. A força avassaladora do Akido Conquistador em choque devastou o campo de batalha. Por quilômetros ao redor, ninguém ousava se aproximar. Qualquer vice-almirante comum que entrasse na área desabava instantaneamente.
Somente vice-almirantes de elite ou candidatos a almirante conseguiam permanecer de pé sob tamanha pressão sufocante. Vororororo. Isso sim é viver. Isso sim é batalha. Kaido soltou uma gargalhada maníaca, suas escamas de dragão reluzindo a cada golpe. Ali ele era o lutador mais forte. Mas mesmo assim não era invencível. Sota Kiryu, o chamado novato, era o mais fraco dos 4, presa fácil em teoria. Contudo, sua resistência monstruosa superava até mesmo a de Kaido. Ele era indestrutível, uma barata que se recusava a morrer. Que esse atrevido tão jovem e inexperiente nos mares, já pudesse estar no mais alto escalão de combate. Isso dizia muito sobre sua força aterradora e seu potencial inigualável. Ele já era mais forte do que os 4 imperadores e almirantes haviam sido em sua juventude. Mas até a respiração de Sota estava agora irregular, como um fole se esforçando sob as chamas. Garlin Sente, o antigo veterano, também mostrava sinais de fadiga. Apenas Kaido e Akainu ainda lutavam com vigor inesgotável, máquinas de destruição sem botão de desligar. O ritmo da batalha mudou. Kaido e Akainu tornaram-se os principais agressores, enquanto Sota Kiryu e Garlin Sente foram relegados a um papel secundário na luta. Pirralho do Sota. Não tenho interesse nesses casamentos políticos ridículos como o da Charlotte Linlin, mas eu gosto. Você seria um ótimo genro. Eu até ofereço minha filha idiota por você. Os olhos de Kaido brilhavam com um deleite selvagem, cada golpe de seu kanabo fazendo os céus tremerem. Ele estava mais do que satisfeito. Essa guerra, iniciada por Sota, era a batalha mais emocionante que ele travara em anos, mais empolgante até do que suas lutas contra Barba Branca ou Shanks. Então está fechado. E eu te mando umas Akuma no Mi artificiais de presente. A garra de Sota, envolta em Haki do Conquistador, colidiu violentamente com a lâmina suprema de Garlin, forçando-o a recuar dezenas de metros. Seu crescimento era visível em tempo real, cada troca de golpes o aprimorava ainda mais. A intenção assassina nos olhos de Garlin se intensificou. Se Sota continuasse assim, em um ano ele rivalizaria com o próprio Kaido. Em 2 ou 3 anos, ele poderia até superá-lo, tornando-se um monstro como Rocks de Shebeck renascido. Mas o que o tornava verdadeiramente perigoso não era seu poder, e sim sua mente. Os Yonkou não ameaçavam os alicerces do governo mundial, mas Sota Kiryu e Dragon? Esses eram diferentes. Eles ameaçavam o próprio núcleo do domínio dos dragões celestiais. Movido pelo desespero, Garlin liberou toda a sua força, com o objetivo de acabar com Sota ali mesmo. Mas Sota lutou com astúcia, muitas vezes permitindo que Kaido interceptasse seus golpes mortais, forçando o antigo titã e a besta a colidirem de frente. A batalha devastou tudo. Até mesmo Kaido e Akainu tossiam sangue, seus ferimentos espalhando um jato carmesim pelo campo de batalha. Sota tentou avidamente coletar o sangue deles, mas os 3 veteranos já conheciam seus truques. O magma de Akainu o consumiu, o fogo de dragão de Kaido o evaporou e a lâmina de Garlin o reduziu a nada. As garras de Sota se fecharam no ar vazio. Em outro lugar, com a chegada de Dragon, Presicente foi colocado em perigo absoluto. Em menos de meia hora, ele foi derrotado, estando a um passo de ser aniquilado pelo trovão impiedoso de Enel. Mas então, na costa do Reino do Sorvete, surgiu um navio carmesim com cabeça de dragão. O olhar do dragão se aguçou instantaneamente, sua testa se franzindo. Até mesmo Enel vacilou. Um Haki do Conquistador sufocante irrompeu repentinamente pelo campo de batalha, tão intenso que quase o forçou a sair de sua forma elemental. Lembrou do próprio Haki monstruoso de Sota Kiryu, mas de alguma forma ainda mais afiado, mais refinado. Ele se virou, os olhos fixando-se na nova presença na margem. Esta guerra foi longe demais. Ela ameaça o equilíbrio do mundo. Dragão, faça-me este favor. Deixe este dragão celestial viver e ponha fim a esta guerra aqui. Eu pessoalmente garantirei a segurança do povo deste reino. Um homem de cabelos vermelhos flamejantes avançou para o campo de batalha, seu manto negro esvoaçando atrás dele. Ondas de Haki do Conquistador emanavam dele, relâmpagos negros e carmesins rasgando o ar, iluminando os próprios céus. A chegada de Shanks, o ruivo, provocou caretas até mesmo de longe. Kaido e Garlin Sente franziram a testa profundamente, nenhum dos dois satisfeito em vê-lo ali. Capítulo 102. Droga! Mexa-se pelo seu Deus! Enel rugiu furiosamente sob o peso esmagador do Haki do Conquistador de Shanks, o ruivo. Sua lança dourada tremia enquanto ele tentava cravá-la no coração de Centipleses. Não se mexa, pirralho relâmpago! Bang! Bang! 2 tiros ecoaram pelo ar, forçando Enel a interromper seu ataque. Um suor frio escorreu por sua têmpora enquanto 2 balas imbuídas com Haki do armamento avançados uniam perto de seus ouvidos, roçando sua pele e deixando uma dor lancinante em suas bochechas. No campo de batalha, 2 figuras se destacavam, Ben Beckman, o vice-capitão calmo e letal, e Yasop, o atirador de elite incomparável. Ambos mantinham seus rifles apontados para Enel, com fumaça ainda saindo dos canos. Uff! Enel lançou um olhar assassino aos 3, Shanks, Beckman e Yasop, gravando seus rostos em sua memória. Bum! De repente, uma enorme pegada transparente atingiu o chão ao lado de Enel, abrindo uma cratera. 2 silhuetas imponentes emergiram como fortalezas de ferro. Bartolomeu Kuma e Gekko Moria haviam entrado no campo de batalha. Ao mesmo tempo, o Haki do Conquistador de Dragon irrompeu em uma onda violenta, sua expressão indecifrável. Ao seu lado, Karazu e Morley observavam o rosto de seu comandante.
seus olhares frios voltados para os piratas do Ruivo como se um confronto devastador estivesse prestes a começar a qualquer segundo. Os olhos de Shanks se estreitaram. A equipe adversária era formidável, mas parecia que eles não estavam interessados em recuar. Figarlan Shanks, salve-me! Saint Places gritou desesperadamente para o Imperador Pirata Ruivo. Seu corpo estava encharcado de sangue, seu rosto queimado e machucado, seus membros tremendo sob o peso de inúmeras feridas. Ele alharra, um Yonkou do mar, e ainda descendente dos dragões celestiais? Essa é a coisa mais engraçada que este deus já ouviu. Enel rosnou sua risada maníaca, embora o aqui do conquistador sufocante de Shanks ainda o pressionasse completamente, impedindo-o de dar o golpe final no cavaleiro derrotado. Vim para pôr fim a esta guerra. Dragão, tem certeza de que quer cruzar espadas conosco? Shanks ignorou as provocações de Enel, sua voz fria ao se dirigir diretamente a Dragon. Ele sabia que se lutassem ali, o conflito explodiria em uma catástrofe que abalaria o mundo inteiro. Estou apenas protegendo meus aliados, respondeu Dragon calmamente. Ele era um dos poucos que conheciam a verdade sobre a linhagem de Shanks. Ele também sabia que Shanks carregava a vontade de Roger e tinha laços com seu filho, Luffy. Mas antes que a tensão pudesse se romper, a cavaleira Tomirai Palace chegou, liderando 3 cavaleiros gravemente feridos e um enxame de agentes da CP. Seu objetivo era claro, resgatar Saint Places. Talvez até mesmo unir forças com Shanks, o dragão celestial renegado, para esmagar tanto a equipe de Solta Kiryu quanto o exército revolucionário. Garoto de Figarlan, ajude-nos a exterminá-los e lhe daremos outra chance de retornar à Terra Santa, gritou Tomirai, com os olhos ardendo ao olhar para Shanks, a imagem cuspida de um jovem São Garlin. A chegada repentina dos cavaleiros sagrados deixou Dragon, Kuma e os outros em alerta máximo. O campo de batalha tornou-se ainda mais precário. Eu me recuso, disse Shanks categoricamente. Vim para pôr fim a esta guerra. A partir deste momento, qualquer um que deseje continuar lutando será inimigo dos piratas ruivos. Seus lábios se curvaram em um sorriso sombrio enquanto ele desembainhava sua famosa espada, Grifo. Num instante, seu Aqui do Conquistador atingiu um nível ainda maior, rasgando o céu com relâmpagos negros. Os olhos de Dragon se estreitaram. Ele sabia que não podia se igualar a Shanks no reino do Aqui do Conquistador puro. Mesmo assim, ele não temia. Tomirai, no entanto, zombou friamente do garoto selvagem, que repetidamente rejeitava o chamado dos dragões celestiais. Se não fosse pela força da linhagem de Garlin, Shanks teria chegado tão longe, tão rápido. Vamos lá, Enel. De repente, Kuma, o braço direito de Solta Kiryu, se pronunciou. Sua voz era calma, porém firme. O objetivo da guerra já havia sido alcançado. Prolongar a situação só traria um caos imprevisto. Kuma, isto. Enel se virou, relutante em partir, com os olhos ardendo de raiva. Mas então avistou as nuvens de tempestade acima, relâmpagos cintilando ameaçadoramente, e uma nova ideia o dominou. TCH. Ele os afogaria a todos em trovões. Rosnando, Enel chutou Saint Places em direção a Shanks. Com o Aqui do Imperador Ruivo momentaneamente deixando de sufocá-lo, Enel se dissolveu em relâmpagos e desapareceu. Dragon trocou um olhar com Kuma. Sem hesitar, transformou-se em um vendaval violento, arrastando Karazu e Morley antes de se reagrupar com Belo Bet e os outros oficiais revolucionários. Kuma, por sua vez, agarrou Gekko Moria e desapareceu no ar. Os cavaleiros sagrados tentaram impedi-los, mas foi em vão. Eles não eram páreo para esses titãs. Pior ainda, agora se encontravam sob a sombra da tripulação de Shanks. Vocês todos, saiam desta ilha imediatamente. Shanks agarrou o castigado Saint Places, o rosto esculpido em gelo. Seu Aqui do Conquistador se espalhou em uma onda esmagadora em direção aos cavaleiros. Esses dragões celestiais em decomposição haviam massacrado abertamente uma ilha inteira de civis, e suas atrocidades logo se espalhariam pelo mundo. Era ainda pior que o incidente do Vale dos Deuses. Vocês ousam nos desrespeitar? Tomirai e Songkrai enrosnaram, com os olhos ardendo de fúria para o garoto selvagem, que rejeitou a Terra Santa. Os cidadãos do Reino Sorbet estão sob nossa proteção. Saiam agora. A aura de Shanks se intensificou, e seus homens se aproximaram dele. Beckman, Yasop e todos os oficiais ruivos apontaram suas armas para os cavaleiros sagrados feridos. Devolvam-nos Saint Places. A voz de Tomirai era baixa e aguda, enquanto Cryen, abatido e exausto, só queria recuperar as plantas do Pluton roubadas por Big Mom. Se conseguissem isso, talvez ainda pudessem salvar essa missão desastrosa e evitar a ira de Imu. Não quero ver vocês massacrando civis novamente, advertiu Shanks friamente, antes de arremessar o Saint Places quebrado de volta para eles. No segundo seguinte, sua expressão mudou. Ele ergueu a cabeça bruscamente, assim como todos os outros. Do céu desceu uma colossal bola de trovão negra, com arcos de relâmpago crepitando ao seu redor. Ele alharra. Cavaleiros sagrados, piratas ruivos, sejam apagados por seu Deus. A risada insana de Enel ecoou do alto enquanto ele desencadeava seu ataque cataclísmico. A esfera despencou em direção às duas facções com uma força apocalíptica. Mesmo à distância, os olhos de Kaido brilharam de prazer. Esse era o tipo de espetáculo destrutivo que ele mais amava. Capítulo 103. Contudo, como Solta Kiryu havia anteriormente absorvido eletricidade em excesso para liberar a grande tocha do dragão do trovão, desta vez seu ataque
Calamidade trovejante era ligeiramente menor que a bola de trovão negra que outrora aniquilou Enies Lobby. Mesmo assim, em sua forma reduzida, ainda irradiava uma aura de destruição absoluta. Kaido, seu idiota cabeça dura. Acabe com esses dois desgraçados agora. Se o Ruivo aparecer, esta batalha termina aqui. No momento em que Sota viu Shanks entrar no campo de batalha, ele soube que a guerra estava prestes a chegar ao fim. Esse autoproclamado guardião do equilíbrio entre os mares jamais permitiria que seu pai fosse morto, nem que o conflito continuasse a sair do controle. Por ora, enquanto Shanks estava ocupado com a calamidade do trovão de Eneru, Sota e Kaido precisavam forçar Sentigaren e Akainu a pagar o preço final. Seu pirralho, você ousa me insultar? Kaido rugiu. Mas aquele ruivo desgraçado é mesmo um pé no saco. Muito bem então, chegou a hora de eu mostrar meu verdadeiro poder. A grande tocha do dragão de chamas. Com um rugido estrondoso, a besta Kaido se transformou em um enorme dragão azul. Chamas incessantes jorraram de suas mandíbulas, formando um dragão flamejante que se estendia por milhares de metros. O calor aterrador derreteu o solo abaixo, transformando-o em magma borbulhante. Até mesmo Akainu, portador da própria fruta do magma, franziu a testa diante da temperatura opressiva. Para não ficar atrás, o corpo de Sota se transformou em um enorme dragão de escamas carmesim. Erguendo-se no céu escurecido pela tempestade, ele liberou toda a sua força, reunindo trovões e invocando a linhagem dos antigos gigantes. A grande tocha do dragão do trovão. Relâmpagos crepitantes se condensaram em um dragão colossal de pura eletricidade, de tamanho comparável ao dragão de fogo de Kaido. Mesmo assim, a aura de Sota era ligeiramente mais fraca que o poder flamejante de Kaido. Vororororo. Pirralho, nada mal. Kaido berrou com uma gargalhada descontrolada. Esse atrevido não só imitava a infusão de Aki do Conquistador, como também moldara suas técnicas para espelhar as de Kaido. Era irritante e emocionante. Dois dragões gêmeos, um vermelho flamejante, o outro dourado como relâmpagos, cruzavam os céus. Todo o reino do sorvete estremeceu ao contemplar a visão. Dois dragões poderosos cruzando o céu. Tal cena era verdadeiramente única. Rápido, grave tudo isso. A transmissão mundial já está no ar. Grasnou um pássaro branco e rechonchudo, batendo as asas furiosamente de excitação. Seus olhos brilhavam. O incidente do reino do sorvete ficaria gravado na história. Chefe, a transmissão já está no ar há um tempo. Todo o submundo está assistindo, embora o arquipélago Sabaldi e várias nações aliadas já tenham se recusado a exibi-la. Um técnico trêmulo da agência de notícias ligou de volta. GAA. Os jornais de amanhã. Aliás, os da semana que vem vão vender que nem água. Morgans em êxtase, ri até suas penas vibrarem. Até mesmo os lendários cavaleiros sagrados haviam caído nos planos de Sota e sofrido um golpe devastador. O mundo mergulharia no caos. 3 das tripulações dos 4 imperadores se enfrentando em um só lugar. O mundo enlouqueceu. O governo mundial tem tanta força assim? Os cavaleiros sagrados são monstros. Aquela bola de trovão negra, quem a lançou? Será que é o mesmo raio apocalíptico que destruiu Enies Lobby? Ash fiel de Sota Kiryu já está lutando lado a lado com Kaido. Ele próprio ascendeu ao nível de um imperador. Mamamama. Kaido, aquele idiota, e aquele pirralho do Sota também, os dois ficaram tão poderosos. Big Mom, Charlotte Linlin, ficou hipnotizada pela visão dos dragões gêmeos. A bola de trovão que caiu a obrigou a acelerar seu ataque a Sentinpains. Ela temia que a ilha fosse aniquilada em breve. Girraralharra. Que técnicas terríveis. Imagino qual pobre coitado vai acabar levando esse golpe. O leão dourado, Shiki, gargalhou ruidosamente. Até mesmo Garin ou Akainu teriam dificuldades para sair ilesos de tais ataques. Droga! Sentinpains e Aokiji Kuzan olharam ansiosamente para os dragões colossais acima. São todos tolos, suspirou Fujitora. Sem hesitar, ele invocou seus poderes, erguendo um enorme pedaço de terra no ar. Com ele carregou consigo multidões de civis resgatados, que fugiam daquele campo de batalha apocalíptico. No campo de batalha costeiro. Seus bastardos. Será que eles pretendem obliterar esta ilha? Partida divina relâmpago carmesim. Shanks surgiu de fúria. Sua espada, grifo, estava envolta em densas camadas de Aki do Conquistador. Raios negros e vermelhos irromperam, iluminando os céus enquanto ele desferia um golpe que parecia dividir o próprio mundo. Clang! A aura aterradora da espada atravessou a bola de trovão negra, rasgando até mesmo as nuvens de tempestade acima. O próprio céu pareceu se partir ao meio. As pupilas de Eneru se contraíram bruscamente, seus punhos se cerraram. Seu golpe mais poderoso, desfeito diante de seus olhos. Todos ficaram em choque com a força descomunal de Shanks, o ruivo. Seria esse o verdadeiro terror de um Yonkou? Contudo, a bola de trovão dividida ao meio não se dissipou. Em vez disso, detonou com uma força cataclísmica. A explosão engolfou tanto os cavaleiros sagrados quanto os piratas ruivos, forçando todos a reunirem cada grama de suas forças para se protegerem. Isto é o melhor que posso fazer, murmurou Shanks, sombriamente. No futuro que ele previra, se a calamidade trovejante tivesse aterrissado intacta, metade da ilha teria sido reduzida a cinzas. Forçá-la a explodir no céu era a única maneira de atenuar a devastação. Mesmo assim, o campo de batalha ficou completamente arruinado. Bum! Relâmpagos brancos consumiram todo o mar. Ondas de energia cortante irromperam da terra despedaçada, devastando tudo que foi atingido pela tempestade.
Em meio à tempestade de raios interminável, os piratas do Ruivo e os cavaleiros sagrados rugiram, revestindo-se com aqui do armamento para sobreviver. Arg! Mas Saint Plaisers, gravemente ferido, não tinha forças para resistir. Seu frágil aqui falhou e a tempestade o engolfou. Seu corpo escureceu, carbonizado até virar uma casca. Orelhas, nariz, dedos, reduzidos a cinzas, apagados da existência. Quando a luz se dissipou, restou apenas uma casca quebrada, o peito subindo e descendo fracamente a um passo da morte. Mesmo com a explosão estrondosa ainda em curso, os dragões gêmeos já haviam começado sua descida. Grande tocha do dragão flamejante, hexagrama infernal. O dragão flamejante de Kaido mergulhou sobre Saint Garin, seus chifres em chamas envoltos em um aqui do conquistador aterrorizante. Grande tocha do dragão do trovão, eu declaro vitória dos céus. O dragão relâmpago de Souta o seguia de perto, seus chifres crepitando, igualmente imbuídos de aqui. Desde os tempos antigos, dizia-se que as batalhas travadas de cima favoreciam aquele que atacava de cima para baixo. Hoje Souta estava determinado a lutar ao lado de Kaido e derrotar um poderoso inimigo. O dragão de fogo e o dragão do trovão avançaram juntos, e o terror distorceu o rosto de Garin. Pobre imundo! Golpe supremo do dragão celestial. Com um rugido frenético, Garin brandiu sua espada suprema, o aqui do conquistador explodindo para fora. Seu golpe colidiu com o ataque mais poderoso de Kaido. Bum! O choque rasgou os céus. Ondas de choque rugiram quando a preciosa espada de Garin se curvou sob a pressão. Eca! Sangue jorrou dos lábios de Garin, mas mesmo assim ele lutou para se manter de pé. São Garin, cão do inferno. Akainu Sakazuki se transformou em um enorme cão de magma, investindo lateralmente contra o dragão de fogo de Kaido. Seu ataque furioso atingiu o dragão com força devastadora, arremessando Kaido para longe do confronto. Mas o dragão relâmpago de Souta, aproveitando o momento, desferiu um golpe certeiro em Garin. O cavaleiro sagrado tossiu sangue mais uma vez, brandindo desesperadamente sua espada uma segunda vez para bloquear o ataque total de Souta. Capítulo 104. Saint Garin rugiu furiosamente, liberando toda a força de seu poder e aqui do conquistador enquanto lutava para resistir ao devastador ataque do dragão trovejante de Souta Kiryu. Velho desgraçado! Morre logo! Os músculos de Souta incharam, seu aqui do conquistador jorrando em torrentes enquanto ele pressionava, forçando lentamente a preciosa lâmina de Garin a se curvar sob a pressão. Bum! O chão sob os pés de Garin afundou vários metros, e a terra num raio de 1000 metros se partiu em fragmentos, explodindo para fora. ZZZZT! A manga da espada de Garin se desfez em pó, revelando músculos nodosos por baixo. Mas aquele braço, envolto em aqui do armamento e aqui do conquistador, começou a tremer, os músculos se contorcendo de forma antinatural. Não! Garin usou desesperadamente a mão esquerda para reforçar o golpe, lutando para conter o impacto devastador de Souta. Rachadura! O som de osso quebrando fez o rosto de Garin empalidecer. Crunch crunch! Seu braço direito continuou a se estilhaçar, osso após osso quebrando sob a força avassaladora. No instante seguinte, bum! Garin foi arremessado em uma cratera gigantesca pelo poder aterrador de Souta, e sua preciosa espada voou pelos ares. O sangue jorrou em torrentes pela cratera. Ehahahara! A vitória é minha! Souta bradou com uma risada selvagem. Ele acabará de derrotar um lendário dragão celestial de frente. Embora Kaido tivesse desgastado, o triunfo ainda o emocionava profundamente. Ele sempre soube, em um confronto de vontades, o lado mais forte prevalece. Morra logo! Souta abandonou sua forma de dragão do trovão, transformando-se em seu corpo meio dragão enquanto mergulhava na cratera para dar o golpe final em Garin. Experimento miserável, morra! Naquele instante, um disparo aterrador de um franco-atirador passou zunindo em sua direção, obrigando Souta a parar e se esquivar. A bala emanava uma ameaça mortal. Era feita de pedra do mar. Saint Fortert estava à distância, com um rifle dourado gravado com um dragão na mão, disparando tiros que mantiveram Souta afastado e salvaram Garin de uma morte imediata. Entretanto, Saint Conifer continuou em conflito com King, mas a queda de Garin deixou suas expressões sombrias. Ehahahara! Você não pode me impedir! Souta exalou uma nuvem de gás venenoso violeta, mergulhando a cratera numa névoa letal. Em seguida desapareceu dentro dela, avançando novamente em direção a Garin. Mas, passo a passo, uma série de passos calçados com sandálias se aproximou. Um golpe afiado como uma navalha, impulsionado pela energia da espada imbuída de aqui, rasgou a névoa venenosa, dispersando-a num instante. Souta foi forçado a recuar, sua figura revelada. Souta, faça-me um favor, termine esta guerra aqui. Shanks, o ruivo, reapareceu no campo de batalha, tão problemático e imprevisível como sempre. Bum! A lava irrompeu quando Akainu Sakazuki foi arremessado para trás por um dos golpes esmagadores de Kaido, seu corpo explodindo em magma derretido. Sangue escorria de sua boca e nariz enquanto ele lutava para respirar, forçando-se a ficar de pé. Shanks ruivo! Grande Vaja Trovão Bagua! Kaido, em sua forma meio dragão, saudou Shanks com seu golpe mais feroz, crepitando com relâmpagos supremos e uma força imparável. Partida divina! O olhar penetrante de Shanks brilhou enquanto ele brandia Griffon com velocidade e poder avassaladores, interceptando o golpe de Kaido sem medo. O impacto de seus golpes carregados de aqui sacudiu toda a terra. Souta foi arremessado para longe, Akainu recuou, incapaz de suportar a pressão esmagadora. O solo se abriu, marcado como se tivesse sido arado por titãs.
Raios negros e vermelhos dançavam descontroladamente enquanto nuvens de tempestade acima se despedaçavam. Horripilante. Ainda mais explosivo que o confronto de Kaido com Garin. Observando de longe, o sangue de Sota fervia de excitação. Um dia, em breve, ele também alcançaria esse nível. À medida que as ondas de choque se dissipavam, as forças de todos os lados se confrontaram novamente. Tosse. Garin se arrastou para fora da cratera, tremendo. Seu braço direito pendia despedaçado e inútil, sua intenção assassina ardendo enquanto encarava Kaido e especialmente Sota, o insignificante experimento que havia arruinado seu braço. Ele recuperou sua preciosa espada, que se empunhava de forma desajeitada em sua mão esquerda, com as forças diminuídas. Vurororo! Sota, seu pirralho, você realmente aleijou o braço deste velho. Kaido riu gostosamente. Vendo Shanks sem um braço e Garin agora aleijado, ele achou quase poético, como pai e filho. Kaido, com Shanks aqui, não vou perder meu tempo. Não consigo lidar com Akainu e Garin sozinho, disse Sota friamente, transformando-se em sua forma completa de dragão e alçando voo. Com a batalha nesse estado, era hora de recuar. Se Kaido se envolvesse com Shanks, Sota ficaria sozinho para enfrentar Garin, Akainu e o atirador com balas de pedra do mar, uma situação desvantajosa que ele não tinha a menor intenção de enfrentar. Covarde! Kaido cuspiu as palavras, lançando um olhar furioso. E Shanks, você é um verdadeiro estorvo. Rei, recue. Lutarei com eles mais uma rodada. Kaido berrou. Embora soubesse que a guerra não podia continuar, seu ódio por Shanks só aumentava. Enquanto Kaido atacava novamente, Shanks e Akainu se uniram para proteger Garin, que estava ferido. King se desvencilhou de Conifer, fugindo para um lugar seguro, enquanto Sota escapou completamente, relutante em perder a vida ali. Deixe Kaido enfurecido. Sota não se deixará abater. Após dar a ordem de retirada para sua própria unidade Arlong, Sota virou para o norte, em direção a outro campo de batalha onde Big Mom, Charlotte Linlin, Golden Lion Shiki, Aokiji Kuzan, Teia Pig Jaji e Sentipens ainda estavam travando um combate feroz, nenhum deles disposto a entregar as plantas de Pluton. Ao longo da costa, os piratas ruivos e os cavaleiros de Deus sofreram ferimentos devido à tempestade de raios, sendo Sentipleieses o mais afetado, quase morto pela explosão. Entretanto, sob o comando de Dragon, o exército revolucionário já havia se retirado em segurança, enquanto Fugitora transportava civis em cima de plataformas de terra flutuantes. Na frente norte, Ehahahara. Big Mom, que tal eu te ajudar a pegar as plantas do Pluton? Tudo que peço em troca é um pouco do seu sangue. Um dragão carmesim cruzou o céu, seu Akido conquistador avassalador fazendo Aokiji e Sentipens estremecerem. Sota havia retornado. A menção de sangue fez Shiki se lembrar da amostra que Sota havia roubado antes, enchendo de raiva enquanto ele olhava para cima com fúria. Mamãe, Sota, traga-me as plantas e eu casarei uma filha com você. A voz de Big Mom ecoou, sentindo seu crescente poder e tentando prendê-lo à família Charlotte através do casamento. Capítulo 105. Se eu pedir Smoothie Pudim, você me daria em casamento? Se não, então me contentarei com seu sangue. Caso contrário, esqueça de colocar as mãos naqueles projetos Pluton das mãos daquele cavaleiro divino hoje. Nosso corpo Kiryu e o exército revolucionário do dragão já se retiraram, e aquele desgraçado do Kaido provavelmente recuará depois de levar uma surra. Mas quando os cavaleiros divinos e Akainu chegarem, você e Shiki não terão escolha a não ser fugir. Sota Kiryu desceu dos céus, seu corpo irrompendo com Aki do armamento e Aki do conquistador, e caiu em direção ao Aokiji Kuzan. Ele queria ver se conseguiria arrancar sangue daquele homem. Afinal, até mesmo Daimon Josu já havia feito Kuzan sangrar em Marineford. Mas Kuzan não foi descuidado. No instante em que viu o ataque carregado de Sota, ele já havia se transformado em sua forma elemental, convertendo-se em estilhaços de gelo e esquivando-se do golpe devastador. Bum! Com o impacto, o chão cedeu formando uma cratera enorme. Sota, agora em sua forma meio dragão, não prosseguiu com o ataque. Em vez disso, fixou o olhar em Big Mom, Charlotte Linlin, aguardando sua resposta. Ouvi dizer que seus poderes dracônicos vieram de Kaido. Agora você também quer as minhas habilidades? Big Mom lançou um olhar fulminante para Sota, com o rosto contorcido em desprezo. Seja seu doce comandante Smoothie ou sua filha de 3 olhos, Pudding, ela jamais os entregaria a ele. Quanto ao seu sangue, isso estava absolutamente fora de questão. Ele já era forte demais, um corpo aprimorado com genética rara, armado com habilidades dracônicas e capaz de controlar fogo, relâmpagos, veneno e vento. Dar a ele seu corpo de aço ou o poder da fruta da alma só criaria um monstro mais terrível que o próprio Kaido. Isso bloquearia seu caminho para se tornar a rainha dos piratas. Ainda assim, ela desejava aquelas tecnologias. Como Sota teve acesso a uma ciência tão avançada? Ela se viu desejando raptar seus cientistas. Frutas do diabo criadas por humanos só podem imitar tipo Zoan. Se você não cooperar, que assim seja. Sota desapareceu, abandonando o confronto com Big Mom e seguindo para outro campo de batalha. Ele não tinha certeza de quanto tempo Kaido conseguiria resistir a Shanks, o Ruivo e a Akainu. Não podia perder tempo ali. Por mais que doesse abrir mão do corpo de aço de Linlin ou dos poderes Soul, ele precisava seguir em frente. Assim que reapareceu, Sota entrou na batalha entre Momozagi, Gion e Smoothie. A fruta Press não é das mais fortes, mas ainda pode ser útil como reserva estratégica. Com um golpe repentino, ele emboscou Smoothie.
A imponente beleza da espadachim foi pega de surpresa, arremessada contra os escombros por sua força avassaladora. Momozagi recuou imediatamente dezenas de metros com os olhos fixos em Sota, o criminoso mais infame vivo, o homem que ousou matar um dragão celestial. Mas Sota ignorou a oficial da marinha. Ele atacou Smoot novamente. Sota, você se atreve a encostar um dedo na minha filha? De longe, a voz furiosa de Big Mom ecoou ao ver Smoot ser derrubada. Dividida, ela lançou um olhar rápido para Pennicent e abandonou a busca pelas plantas para correr em auxílio da filha. Clang! Em meio aos escombros, Smoot desferiu um golpe com sua lâmina, a aura da espada cortando prédios como se fossem tofu. Mas Sota agarrou a lâmina com suas garras de dragão envoltas em Aki, segurando-a com firmeza. Relaxa, linda. Só um pouquinho de sangue, você não vai morrer. Sua enorme cauda de dragão envolveu o corpo de Smoot, enquanto sua garra perfurou seu ombro, fazendo jorrar um fluxo de sangue. Sota rapidamente encheu um frasco com sangue. Antes que Big Mom pudesse se aproximar, ele sorriu, arremessando Smoot de volta em direção à mãe para ganhar tempo. No instante seguinte, ele desapareceu novamente, tornando-se invisível. Sota, você está declarando guerra aos piratas da Big Mom? Lilin alcançou Smoot, sua voz monstruosa trovejando com a Ki do Conquistador, fazendo o campo de batalha tremer. Seus filhos e oficiais pararam, cautelosos com o Homem-Dragão à espreita. Que pena que o usuário da fruta livro não esteja aqui. Mas seu filho mais velho e sua fruta doce servirão perfeitamente. Sota avançou contra Charlotte Perospero, o filho mais velho, avaliado em 700 milhões de berris, um lutador formidável e estrategista de Lilin. Caramba! Parede de doces. Armadura de doces. A língua de Perospero pendia para fora enquanto ele gritava de medo, conjurando paredes de doces resistentes e se cobrindo com uma armadura de doces endurecida, imbuída de Aki. Rachadura. Sota atravessou uma parede de doces com um único soco e, em seguida, desferiu outro golpe devastador direto no rosto de Perospero. Sua armadura de doces se estilhaçou instantaneamente e suas feições se contorceram grotescamente. Bum! Urg! Perospero se chocou contra sua própria barreira de doces, cuspindo sangue enquanto seus olhos reviravam de branco. Perfeito! Me poupa de ter que fazer outro corte. Sota zombou, erguendo Perospero de cabeça para baixo e recolhendo o sangue que pingava em outro frasco especial. Sota! Vou te matar por isso. Parem de brigar, pessoal. Unam-se. Big Mom, montada em Zeus, gritou furiosamente, convocando seus filhos e oficiais para se reagruparem e evitarem uma emboscada. Aconselho você a parar de gritar ameaças, a menos que queira que eu quebre o pescoço dele agora mesmo. Sota ergueu Perospero no ar, transformando-se em sua forma completa de dragão enquanto ascendia aos céus. Ele olhou com desdém para Lilin, apertando-o com mais força até que os ossos de Perospero rangeram audivelmente. Seu Aki do Conquistador irrompeu em ondas, igualando seu olhar fulminante sem medo. Eu só queria um pouco do seu sangue. Com isso eu poderia ter ajudado você a se apoderar dos planos de Plutão, até mesmo formar uma aliança. Mas você não me deu nenhum respeito. Se não podemos ser aliados, então você é meu inimigo. O rosto de Lilin se contorceu de raiva enquanto ela observava seu filho mais velho pendurado, indefeso, nas garras de Sota. Sua vontade de matar não podia mais ser contida. Soltem-no, ela gritou. Que absurdo! Seu sangue ou seu filho, escolha. Sota provocou-o apertando o aperto. Ele praguejou mentalmente, arrependendo-se de não ter levado Smoot como moeda de troca também. Você quer lutar conosco até o fim? O olhar insano de Lilin o encarou fixamente. Ela não tinha intenção de ceder. Afinal, ela já havia roubado a vida dos próprios filhos antes. Para ela, eles nunca foram tão preciosos quanto os outros acreditavam. Capítulo 106. Ele arra. Então é assim mesmo. Descobri que estava pensando demais. Seus filhos não passam de ferramentas para você. Os olhos perspicazes de Sota Kiryu desmascararam Big Mom instantaneamente. Usar seus filhos como moeda de troca para obter sua linhagem sanguínea jamais daria certo. Nesse caso, vamos ver como você se sai numa luta até a morte. Com um sorriso perverso, Sota não esmagou Perospero com suas próprias garras. Em vez disso, arremessou-o com toda a sua força diretamente contra Aokiji Kuzan. Aokiji, um presente para você. Não me diga que um almirante da marinha não tem coragem de capturar um pirata que vale 700 milhões de berris. Lembre-se, executiu publicamente. Estarei assistindo à transmissão. Sota gargalhou enquanto suas enormes asas de dragão rasgavam o ar, e ele voou para longe. Que a marinha lidasse com esse balão de fúria de corpo de aço, isso sim seria muito mais divertido. Kuzan parou Perospero com uma expressão carrancuda no rosto. Ele acabará de se preparar para escoltar Pains e as plantas de Pluton para longe do campo de batalha enquanto Big Mom e Sota se enfrentavam. Agora, graças à ação repentina de Sota, Big Mom havia caído de volta em seus braços. Soltar! O rugido furioso de Big Mom rasgou o céu enquanto ela se lançava sobre seu filho. Ela não teve escolha a não ser direcionar sua fúria para salvar Perospero das garras de Kuzan. Diante do avanço furioso dela, Kuzan não ousou dar o golpe final em Perospero. Um movimento em falso poderia levar Big Mom à completa fúria. Ele só podia cerrar os dentes e se preparar para a tempestade. Em outra frente, Golden Lion Shiki explodiu com uma ferocidade desesperada. Com Big Mom e Aokiji distraídos, agora era a chance de arrancar os projetos de Pluton das mãos de Pains. Mas ele havia calculado mal.
Contra Pains, Theia Dolphin e um agente da CP-0, Shiki estava irremediavelmente em desvantagem. Seu corpo era uma ruína do que um dia fora, mal sustentado pelo poder da Akuma no Mi do tipo fruta flutuante, e um braço de espada enfraquecido pela idade. Debilitado e com a respiração ofegante. Ele só conseguiu agarrar os pedaços de plantas que havia apreendido e recuar amargamente em direção à sua frota da Ilha Cabeça de Leão. O sonho da conquista escapava cada vez mais de suas mãos. Observando Shiki fugir, Crocodile, o rei do deserto, cerrou os dentes em frustração. Ele esperava atacar no último momento e reivindicar as plantas para si. Mas contra os cavaleiros divinos, a elite dos executores dos dragões celestiais, nem mesmo ele ousava agir. Com semblante sombrio, reuniu os fragmentos que havia obtido e desapareceu em meio a uma espiral de areia. Lá do alto, o rugido furioso do dragão Kaido ecoou. Suas escamas azuis estavam marcadas por queimaduras e profundos cortes de espada, mas com o último grito relutante, o dragão rasgou os céus, recuando da ilha destruída. Talvez pressentindo a virada, Big Mom também recuou. Presa em um confronto brutal com Kuzan, ela o afastou com força bruta e agarrou seu filho sangrando. Sua tripulação se dispersou do campo de batalha, mergulhando no mundo espelhado de Brulé e montando em Zeus, a nuvem de trovão, para escapar. Kuzan não perseguiu os piratas. Ele simplesmente ficou parado em silêncio, observando-os fugir enquanto levavam consigo sua parte das plantas de Pluton. Na verdade, ele não ficou desapontado. No fundo, Kuzan não queria ver os dragões celestiais obterem uma arma tão monstruosa. Esse desfecho, os dragões levando algumas plantas, Big Mom apoderando-se de outras, garantiu que nenhuma facção conseguisse reunir todas as peças. Talvez, esse fosse o melhor resultado possível. Mas o preço foi alto. O massacre do reino Sorbet ecoava em sua mente, reacendendo as dúvidas que o atormentavam desde Chara, 20 anos atrás. Isso é realmente justiça? Os cadáveres dos habitantes da ilha, mortos pelos dragões celestiais, jaziam espalhados pelas ruas em ruínas. A devastação corroía sua consciência. Kuzan não era o único com dúvidas. Gion, o coelho pêssego, jamais havia presenciado uma carnificina dessa magnitude. Então era isso que a vice-almirante Tsuru queria dizer. Quando disse que para me tornar candidato a almirante, eu teria que enfrentar algo assim. Ela embainhou sua espada, Kimpira, o rosto pálido, a voz sem expressão. Ela acreditava que a exigência era simplesmente lealdade inabalável, proteger os dragões celestiais a todo custo. Mas não havia percebido que isso também significava fechar os olhos enquanto eles massacravam civis de nações não membros. Ela se lembrou do que lhe haviam dito. Kuzan e Akainu haviam sido promovidos depois de lidarem com Chara. Agora ela entendia o que aquilo realmente significava. Sua força, o apoio de Sengoku e Tsuru, já lhe haviam garantido o posto de candidata a almirante. Ela até mesmo receberá o título de coelhinha pêssego. Mas será que seu senso de justiça realmente resistiria a isso? Não é de admirar que Garp Senpai tenha escolhido a liberdade em vez da posição hierárquica. Às vezes, a ignorância parece invejável. Ela exalou pesadamente com o coração em turbilhão. Finalmente São Gallen chegou, trazendo Akainu e os cavaleiros divinos para o campo de batalha do norte. A guerra havia terminado. Os cavaleiros não queriam nada menos que a aniquilação total de Sorbet, mas, devido aos termos previamente acordados com Shanks, Gallen foi forçado a contê-los, engolindo a fúria pela interferência de seu próprio filho, com quem não tinha contato. Um cavaleiro São Prazes, ainda sangrando e enfurecido, clamou para aniquilar os piratas ruivos por ousarem interferir. A força dos cavaleiros divinos poderia ter dado conta do recado, mas suas palavras venenosas e traição apenas azedaram ainda mais a relação entre Kuzan e Gion. São Gallen silenciou-os, assumindo o fardo sobre si. Os cavaleiros praguejaram, mas acabaram por recuar. Ao menos Sente Pains havia recuperado uma parte das plantas de Pluton. Sem isso, eles teriam enfrentado Insama apenas com desculpas. Mesmo assim, a batalha fora uma humilhação, um cavaleiro morto, nenhum vestígio de Solta Kiryu ou Bartolomeu Kuma, Vegapunk ainda desaparecido. Um desastre total. Sob o olhar cauteloso de Shanks, os cavaleiros divinos finalmente partiram. Akainu e Kuzan lideraram também o que restava da frota, deixando a ilha em ruínas. O reino do sorvete fora devastado por 3 imperadores, 2 almirantes, um pirata lendário, a tripulação de Solta, os cavaleiros divinos e o exército revolucionário. O fato de não ter afundado completamente no mar era um milagre, mas sua glória havia desaparecido. As cidades do norte jaziam em ruínas, as favelas do sul arrasadas, 80% da nação reduzida a cinzas. Os nobres e latifundiários que restaram choravam a ruína de seu reino. Antes de partir, Shanks deixou para trás uma única bandeira vermelha, prova de que os piratas ruivos haviam testemunhado a sua partida. Em seguida, ele também rumou com sua frota para o Novo Mundo, deixando os mares do sul para trás. Capítulo 107. Com o fim da guerra, o governo mundial sofreu um golpe devastador, um que não havia previsto. Eles foram completamente superados em manobras pelos piratas Kiryu. Ninguém imaginava que Solta Kiryu pudesse realmente invocar tantas figuras poderosas ao mesmo tempo. Tanto os Cavaleiros de Deus quanto a Marinha sofreram perdas devastadoras. Por meio da transmissão de Morgans para o submundo, facções de todos os cantos do mundo assistiram a terrível batalha se desenrolar em tempo real, ficando todas profundamente abaladas. E agora, com os projetos da antiga arma Pluton revelados ao mundo, combinados com a ascensão imparável de Solta Kiryu, as marés do poder mudaram irreversivelmente.
Se os Kiryus não tivessem sido classificados como algo diferente de piratas, a tripulação de Sota já teria sido reconhecida como o quinto imperador dos mares. Dressrosa, Planalto do Rei. Fufufufu. Sota Kiryu, aquele desgraçado. Ele já consegue lutar de igual para igual com Kaido das Feras. O crescimento da força daquele sujeito experimental é rápido demais. Don Quixote do Flamingo assistira à transmissão ao vivo de Sota matando um cavaleiro de Deus. Embora entusiasmado com o espetáculo, uma crescente sensação de pavor também o oprimia. Ainda assim, sua cooperação com Sota havia valido a pena. Ao usar sua rede clandestina para espalhar notícias sobre a guerra do Reino Sorbet, ele garantiu que inúmeras nações e facções aliadas tomassem conhecimento dos bárbaros. Jogos de purificação dos Tenryubito contra as populações nativas. Agora, com essa vantagem, do Flamingo acreditava que poderia estabelecer uma relação de cooperação com a tripulação de Sota. Melhor se tornarem parceiros do que viver com medo de sua vingança. Se possível, ele até esperava resgatar Monet deles. Quanto a BB5, não havia como salvar alguém com defeitos tão perigosos quanto os dela. Quanto ao agente funerário Drago Peclu e ao contrabandista Kiberson, eles teriam que encontrar seu próprio jeito de ganhar a simpatia de Sota. Se tornassem alvos, o estrago seria catastrófico. Afinal, com Sota, Bartolomeu Kuma e Enel nos piratas Kiryu, até mesmo um único imperador do submundo poderia ser eliminado. Sem mencionar aquele espadachim cego que, segundo rumores, era aliado deles, ele sozinho conseguiu enfrentar 2 cavaleiros de Deus. Esse tipo de poder era, no mínimo, de nível almirante. Se o espadachim era realmente um aliado de Sota, então os piratas Kiryu agora possuíam um poder equivalente ao de uma tripulação de Yonkou. Fufufufu, parece que terei que gerar lucros muito maiores se quiser manter os piratas Kiryu satisfeitos. Para do Flamingo, a presença de Sota agora estava no mesmo nível que a do próprio Kaido. A imagem de 2 dragões se enfrentando nos céus ainda permanecia vívida em sua memória. E o mais importante, o fato de Sota ter derrotado o líder dos Cavaleiros de Deus em combate singular. Aquele homem era uma figura de autoridade absoluta, alguém que até do Flamingo temia quando ainda era um dragão celestial, um juiz e executor entre os próprios deuses. Revista Econômica Mundial, sede da Morgans. A redação estava um caos, funcionando 24 horas por dia. Morgans preparava 3 edições diferentes do jornal, matutina, vespertina e noturna, para garantir que o incidente do Sorbet Kingdom chegasse a todos os cantos do mundo. O título Matador de Deuses Sota Kiryu voltaria a abalar o mundo. Naquele mesmo dia, ele havia derrotado um cavaleiro de Deus, um membro de elite entre os Tenryubito. Esse evento foi muito mais chocante do que a morte de um dragão celestial comum, e incapacitar o comandante dos Cavaleiros de Deus, quebrando-lhe o braço, foi um feito que ficaria para a lenda. Morgans não se importava se Sota tivesse se beneficiado da interferência de Kaido. O fato era que fora Sota quem destruíra o braço de Garlin Sente, e ele o consideraria o porta-estandarte de uma nova era, um ícone cujo poder incendiaria os mares. Quartel-General da Marinha, Marineford. A notícia do resultado da batalha mergulhou o almirante da frota Sengoku em um silêncio sombrio. Para ele, a morte de um cavaleiro de Deus era tão desastrosa quanto a perda de um almirante, talvez até pior. Ele já conseguia imaginar o governo mundial e os dragões celestiais clamando para cortar o financiamento naval como punição. Garp, o velho punho do amor, secretamente saboreava a morte de um dos cavaleiros, mas sabia que era melhor não rir em voz alta. Não ali, não agora. Sengoku e Tsuru observavam, e a atmosfera em Marineford já estava insuportavelmente pesada. Kizaru já estava acostumado com as loucuras de Sota. Pelo menos desta vez ele não tinha sido enviado para intervir, senão poderia ter ficado com mais um fracasso catastrófico. Desta vez, não só falhamos em capturar Sota e seus homens, como todas as nações aliadas do mundo agora sabem deste escândalo vergonhoso, disse Sengoku, exasperado. Mobilizem todas as unidades de inteligência para suprimir ao máximo a disseminação de informações. Silenciem o submundo, custe o que custar. Contudo, a parte mais aterradora não foi a perda do cavaleiro em si, mas o fato de um incidente do reino Sorbet ter se espalhado pelos mares, abalando a estabilidade tanto das nações aliadas quanto do governo mundial. Morgan se recusou a se comunicar, relatou Temazei Kuroba, diretor do Departamento de Assuntos Criminais, com um rosto pálido. Amanhã, o mundo inteiro saberá. Até mesmo as pessoas comuns ficarão sabendo. Um vice-almirante franziu a testa. Nossos informantes relatam que o senhor da guerra Don Quixote do Flamingo e Gil de Tesouro, rei de Gran Tesouro, alimentaram ativamente a disseminação de informações. Eles levaram a opinião pública ao seu ápice contra os dragões celestiais. Do Flamingo próspera no caos, nenhuma surpresa nisso, admitiu Tsuru. Mas Tesouro, ele sempre trabalhou bem com o governo mundial. Por que ele estaria tão ansioso para ajudar? Quaisquer que fossem seus motivos, o foco de Sengoku agora se voltou para outro enigma, o espadachim cego. Se aquele homem não for realmente aliado da tripulação de Sota, então ainda podemos ter uma chance de conquistá-lo, ponderou Sengoku sombriamente. Um homem que se atreve a invadir o reino do sorvete sozinho para resgatar outros, alguém assim poderia ser um aliado poderoso, mas ele também sabia que era improvável. Depois de se confrontar tão amargamente com os Cavaleiros de Deus, o espadachim cego agora era um inimigo declarado aos olhos deles. Sorbet Kingdom Sis, a Arca Machine. Kuma, você deixou alguma marca no navio Ilha Flutuante de Shiki?
Perguntou Sota imediatamente após retornar à Arca Machine, seu corpo ainda encharcado de sangue. Com Somoter e Perospero ao seu lado. Antes de partir para o campo de batalha do norte, Sota instruiu Kuma a marcar o navio. Com o Golden Lion Shiki ocupado em combate e sem guardas poderosos a bordo, Kuma poderia entrar sem ser notado. As pessoas subestimaram a fruta pau-pau. Mas até mesmo uma ilha voadora em constante movimento podia ser detectada. A habilidade de Kuma era absoluta. Ele já havia rastreado a Ilha Celeste de Veateria, que estava à deriva, e até mesmo a monstruosa barca Thriller de Moria. Flutuando ou não, todas podiam ser rastreadas. Marcação e registro concluídos, respondeu Kuma, com um leve sorriso no rosto inexpressivo. Seu tom era calmo, quase gentil. Capítulo 108. Grand Line, Skipjaea. Os piratas Araiu retornaram em segurança à Ilha dos Deuses, Apaiado. Assim que pousaram, Sota Kiryu entregou as amostras de sangue e tecido que haviam coletado ao Dr. Vegapunk. Suas instruções eram claras: extrair o sangue verde à base de paramecia, especialmente os fatores da linhagem sanguínea de King de Conflagration, com sua rara linhagem lunariana. Certifique-se de que o segundo lote de cultivo de serafins comece imediatamente, ordenou Sota com seriedade inabalável. Ele inspecionou o andamento dos projetos Pacifista e Serafim. Os serafins com temática de dragão, inspirados em Sota, já haviam crescido a ponto de se assemelharem a crianças de 4 ou 5 anos, com um desenvolvimento surpreendentemente rápido. Dentro de um ano, estariam prontos para o combate. Dessa vez, o grupo também havia adquirido os poderes da fruta flutuante e da fruta da gravidade, ambos elementos cruciais para a visão de Sota sobre os 6 caminhos dos Arariu. Os satélites de Vegapunk, no entanto, pareciam crescer ainda mais rápido. Edson, o Pensador, e Pitagoras, o androide movido pelo intelecto, já haviam sido colocados em ação. Entretanto, Shaka, a personificação da justiça, Lilith, a personificação do mal, Atlas, a personificação da ira, e York, a personificação do desejo, quase atingiram a maturidade. Dentro de 1 ou 2 meses, estariam totalmente operacionais. Sota não pôde deixar de notar que Lilith e York tinham figuras impressionantes, mas ainda eram apenas fragmentos de Vegapunk, avatares do velho excêntrico. Uma pena. Ainda assim, Sota sabia que precauções eram necessárias. Entre elas, York representava o maior risco de traição. Na linha do tempo original, ela havia seguido Vegapunk até Mary Geoise, onde testemunhou a autoridade absoluta e o estilo de vida decadente dos dragões celestiais. Isso despertou sua ambição, tornar-se uma deles. Ela chegou a planejar matar o verdadeiro corpo de Vegapunk, tornando-se a única sobrevivente. York, projetada apenas para atender às necessidades corporais de Vegapunk, era perigosa em seus desejos. Ela precisaria de controle firme para manter a mente simples e focada. Em outro lugar, Kuma e Gevel Ribonnen realocaram os sobreviventes do reino Sorbet. Alguns cidadãos tiveram permissão para permanecer em Skipjaea, enquanto outros foram enviados com Kuma para uma ilha rica em recursos controlada pelo exército revolucionário. Aqueles que vieram do norte, dispersos por Kuma com sua fruta mamão, foram reassentados em várias ilhas que ele havia marcado anteriormente. O próprio reino do sorvete foi destruído a ponto de ficar irreconhecível. Para aqueles que escaparam, a própria sobrevivência já era um milagre. Além daqueles massacrados pelos Cavaleiros de Deus, muitos mais pereceram devido aos estragos da batalha. TCH, que pena que não pude brilhar nesta guerra. Bonnen reclamou enquanto estava sentada a cavalo em uma arma elemental recém-criada, uma nuvem insular branca em forma de ovelha. Sua frustração era evidente. Sem visibilidade, sua recompensa provavelmente não aumentaria. Yahahara! A recompensa deste deus vai disparar. Enel gargalhou alto. Ele havia aleijado um dos Cavaleiros de Deus, um que também era um dragão celestial, e até mesmo derrotado os Cavaleiros e os Piratas Ruivos. Só esse histórico já era mais pesado que a declaração de guerra aberta de Kuma contra os dragões celestiais. Sua recompensa aumentaria vertiginosamente, talvez até mais que a de Kuma, que passou a batalha inteira concentrado no resgate. Aquele desgraçado do Sota se aliou ao Kaido de todas as pessoas. Isso me deixa furioso. Moria berrou com raiva. Kaido era quem havia aniquilado sua tripulação, seu inimigo jurado. Ver Sota cooperando com ele deixava um gosto amargo na boca, mesmo que esse plano tivesse usado Kaido como um peão conveniente. Se Sota não tivesse envolvido Kaido, Big Mom e o Leão Dourado, nossa missão de resgate jamais teria sido tão bem sucedida, respondeu Trafalgar Law friamente. Ele também sabia que Sota havia usado do Flamingo, forçando-o a espalhar a notícia do massacre do reino Sorbet pelo mundo. Oh! O capitão conseguiu o sangue do Leão Dourado, Shiki, e Kuma deixou sua marca na ilha flutuante de Shiki. A fruta flutuante é praticamente nossa. Lafitte riu animado. Com a fruta flutuante, a liberdade dele se expandiria ainda mais. O pensamento dos 6 caminhos do Arariu, de Sota, o fez estremecer de expectativa. Seria uma força capaz de abalar o mundo. Que guerra absurda, murmurou Capone Bege com o charuto na mão. 3 Yonkou apareceram de uma vez. Ele se lembrou do aviso de Sota. Fique mais forte, ou você ficará para trás. Se não o fizesse, o chefão da máfia West Blue seria reduzido a nada mais que um capataz do transporte. E essa foi uma batalha histórica, diferente de tudo que já vi em meus mais de 80 anos de vida. Brook gargalhou de forma sinistra. Ele sentia que havia se juntado a uma tripulação muito além da sua imaginação.
A magnitude da guerra quase o fez tremer de medo. Felizmente, seu papel era apenas resgatar pessoas, mas mesmo assim, ele assustou algumas delas. Aconselho todos vocês a começarem a treinar a sérios, zombou Lafitte com uma risada estranha enquanto alçava voo. Caso contrário, o capitão Souta os ignorará como figurantes. Desta vez, ele executará o plano de Souta com perfeição, espalhando boatos falsos sobre as plantas do Pluton em vez de entrar em combate direto. Mas sabia que sua força não podia diminuir. Até mesmo o estrategista precisava de poder para sobreviver. Enquanto isso, Kuma ainda estava ocupado realocando os refugiados de Sorbet, concentrado demais para perder tempo com conversas banais. Dentro de um laboratório. Bum! O punho de Souta atingiu em cheio o rosto de César Clown, deixando o usuário da fruta do gás coberto de hematomas. Você só fez uma nuvem-ilha em forma de ovelha? Lixo inútil. Nem ataca. Qual é o sentido disso? O rosto de Souta escureceu enquanto o encarava com raiva. A nuvem nem sequer conseguia se transformar em nuvens de tempestade, apenas flutuava lentamente. Nada além de uma decepção. Piedade, chefe. Por favor. Já é difícil o suficiente fundir elementos naturais como vento, fogo, trovão e água com habilidades de Akuma no Mi. César choramingou lamentavelmente, com o rosto inchado como uma máscara de panda. Mas se você quer metais como ouro, madeira ou terra, posso criar outra criatura de Akuma no Mi baseada em elementos imediatamente. Desde que Souta o capturou, César apanhava quase sempre que se encontravam, primeiro de Souta e muitas vezes de outros. Forçado a treinar aqui do armamento e constantemente abusado, sua vida era um inferno. Por que Souta ainda guardava rancor? Claro, César quase o matara uma vez, mas Souta sobrevivera no final, e até adquirira novos poderes mortais de veneno e invisibilidade. Ele não deveria ser grato? Em vez disso, Souta o usou como saco de pancadas, como se estivesse descarregando sua raiva sem parar. Isso não era justo. Ele era o segundo maior cientista do mundo. Não me importa como você vai fazer. Dê um jeito. Se não conseguir, pergunte ao Vegapunk. Souta virou as costas e saiu do laboratório. Em vez disso, ele foi verificar os anões Tontata, que estavam cultivando o primeiro lote de frutas do diabo artificiais. Os fatores Sed e Smile foram produzidos extraindo fatores de linhagem de inúmeros animais normais. As Akuma no Mi do tipo Zoan resultantes eram repletas de defeitos, mas esse era o problema de Kaido, não deles. Souta não se importava com o pós-venda. Vegapunk, no entanto, já havia criado duas Zoans artificiais quase perfeitas usando os fatores de linhagem de Rob, Luxie e Jabra. Uma fruta do leopardo, uma fruta do cão, embora suas formas finais e mutações ainda fossem desconhecidas. Até mesmo o fator de linhagem lunariana de King logo produziria um Zoan pré-histórico, um pterossauro artificial. A era dos monstros fabricados estava se aproximando. Capítulo 109. Nos dias que se seguiram, à medida que o notório jornalista Morgans espalhava imprudentemente a notícia do incidente no reino Sorbet, o véu misterioso que envolvia os cavaleiros sagrados foi rasgado. Seu plano de expurgo humano veio à tona, chocando o mundo. Inúmeras nações aliadas e civis ficaram horrorizados, enquanto muitos países não afiliados tremiam. Alguns reis de nações independentes chegaram a cogitar vender tudo, até o último pedaço de ferro, apenas para se juntarem ao governo mundial em busca de proteção. Mas o que capturou ainda mais a atenção do mundo foi o terror da própria batalha que abalou o planeta. 3 imperadores e uma lenda viva, os Cavaleiros Sagrados, apoiados por 2 almirantes da marinha, enfrentando a tripulação de Souta Kiryu e o exército revolucionário. O confronto no reino Sorbet abalou o mundo completamente. Nem mesmo os piratas do Barba Branca, um dos 4 imperadores, estavam envolvidos. Sua ausência os fazia parecer estranhamente deslocados. Algumas das maiores tripulações piratas começaram a sussurrar que Barba Branca estava realmente envelhecendo. Outrora considerado o mais forte dos imperadores, seu reinado poderia não durar muito mais. Facções emergentes já haviam começado a cogitar a ideia de derrubar o antigo Titã. Outros especularam se a tripulação de Souta Kiryu avançaria em breve para o Novo Mundo, conquistando o território dos imperadores para expandir ainda mais seu poder. Ao mesmo tempo, a intervenção aberta do exército revolucionário eletrizou seus soldados rasos. Após anos de infiltração silenciosa, sua força finalmente veio à tona. Após a batalha do reino Sorbet, eles rapidamente derrubaram vários reinos aliados brutais, espalhando a chama da revolução pelos mares. Com as últimas notícias, surgiu a pergunta que mais interessava ao mundo: as novas recompensas. Como era de se esperar, o foco principal foi Souta Kiryu. Desta vez, além dos posteres oficiais dos fuzileiros navais, Morgans havia impresso secretamente sua própria edição dedicada exclusivamente a Souta, determinado a transformá-lo na figura definidora de uma nova era. Cartas de recompensa emitido pelos fuzileiros navais. Sujeito de teste número 88, Souta Kiryu. Recompensa, 3 bilhões de Beli. A foto mostrava em seus tempos de laboratório, a cabeça raspada, avental estéril, uma imagem perturbadora de um experimento usado como arma. Cartas de recompensa. Grandes notícias de Morgans. Matador de deuses, Souta Kiryu. Recompensa, 3 bilhões de Beli. A imagem, Souta despedaçando Sente Gusto, o cavaleiro sagrado, em sua terrível forma de meio dragão. Só essa visão brutal já causou arrepios em civis e crianças do mundo todo. Outras recompensas atualizadas. Raijin Enel, 1 bilhão de Beli.
o governo mundial e a marinha finalmente admitiram o puro terror destrutivo do usuário da fruta Rumble Rumble. Sua recompensa dobrou instantaneamente, atingindo o mesmo nível de Jack, o Seco. Sente Praeses, que quase foi incinerado pelo raio de Enel, chegou a pedir que adicionassem mais zeros à sua recompensa, jurando acabar com o arrogante homem que ousava se autodenominar um deus. Jeco Moria, 620 milhões de Beli. O governo mundial o destituiu oficialmente do título de Shichibukai e restabeleceu sua recompensa, reconhecendo-o como membro da tripulação de Souta Kiryu. Embora sua nova recompensa representasse apenas um aumento modesto em relação a mais de uma década atrás, ela o colocava no mesmo nível de um dos comandantes doces de menor importância da Big Mom. Na verdade, o governo não o considerava mais uma grande ameaça. Afinal, contra os Cavaleiros Sagrados, Moria mal havia durado algumas horas, sobrevivendo apenas graças à ajuda oportuna de Karazu e Morley. Quanto ao restante da tripulação de Souta Kiryu, suas recompensas permaneceram inalteradas. A maioria deles se concentrava em resgatar civis, raramente se envolvendo em combate direto. Ainda assim, ao comparar sua formação atual com a chamada tripulação mais forte sob o comando dos imperadores, os remanescentes dos Piratas Rocks, a tripulação de Souta Kiryu o superava facilmente. Souta Kiryu era agora inegavelmente reconhecido como o quinto imperador. Os mares aceitaram isso como um fato. Graças às generosas contribuições de Souta para os Morgans, os jornais anunciaram em alto e bom som que Isho, conhecido como Fugitora, agora fazia oficialmente parte da tripulação de Souta. A mensagem era clara: quem ousasse provocar Fugitora enfrentaria a fúria de todos os piratas Kiryu. Fotografias de seu confronto com os Cavaleiros Sagrados circularam amplamente, retratando-o como um homem justo que desafiou os dragões celestiais. Para Isho, ocupado em reassentar os refugiados do reino de Sorbet, essa notícia foi problemática. Ao ouvi-la, ele só conseguiu esboçar um sorriso amargo. Adeus à tranquilidade, suspirou ele interiormente. Souta Kiryu claramente não lhe permitiria uma vida pacífica. O caminho à frente seria muito mais difícil, mas ainda assim, Isho continuaria a trilhá-lo, por mais tênue que fosse a esperança. Enquanto isso, em Totuland, Big Mom, Charlotte Linlin, retornou com fragmentos das plantas de Pluton, fervendo de fúria contra Souta Kiryu. Aquele desgraçado não só cobiçava o sangue dela, como também feriu Perospero, custando-lhe a última chance de obter as plantas completas dos Cavaleiros Sagrados. Amaldiçoando Souta, ela reforçou as defesas em toda a terra de Toto. Enxames de lesmas marinhas foram enviados ao redor de suas fronteiras, com a missão de registrar e relatar cada embarcação que se aproximasse, garantindo que a marinha jamais pudesse lançar um ataque surpresa. Brulé, é melhor você despertar logo o dom da tribo do terceiro olho, rosnou Big Mom, enfiando as antigas plantas repletas de texto nas mãos trêmulas de sua filha de 13 anos. Charlotte Brulé, seu terceiro olho, turvo, piscou nervosamente. Big Mom a gerara justamente por esse motivo, para ler os ponêglifos e as escrituras antigas. O despertar daquela garota decidiria se Totuland poderia reivindicar o poder da própria história. Sim, mamãe. A voz de Brulé tremia. Ela sabia que tanto sua mãe quanto seus irmãos desprezavam seu olho. Mais do que tudo, ela ansiava por despertar seu dom, ser útil, finalmente conquistar a aprovação da mãe. Contudo, por mais que tentasse, não conseguia fazer seu poder emergir. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela sentia e obedecia. Não me decepcione. O olhar fulminante de Big Mom cortou como uma faca antes que ela saísse furiosa do castelo. Sozinha, Brulé agarrou os esquemas de Pluton, esforçando-se para decifrar o texto incompreensível. Seu terceiro olho ardia de frustração enquanto lágrimas escorriam. Na ilha de Amazon Lily, em Kuja, Boa Hancock, com as bochechas coradas, debruçou-se mais uma vez sobre cada artigo de jornal a respeito de Souta Kiryu. Recortou cuidadosamente o cartaz de procurado e todas as fotos dele, colando-os nas paredes de seus aposentos privados. Dessa forma, a primeira coisa que ela veria ao acordar seria o rosto dele. Oh, Souta-sama, como eu anseio segui-lo. Se Amazon Lily fosse ameaçada pela marinha, certamente você nos salvaria, assim como salvou o reino Sorbet. Agora totalmente convencida do poder de Souta para proteger sua terra natal, a Imperatriz Pirata deixou de lado seus temores em relação à marinha e ao governo mundial. Pela primeira vez, ela se entregou ao seu próprio amor com ousadia. Ao vê-la desmaiar, a vovó Neon, anciã gloriosa, só pôde suspirar impotente. Ela se lembrava bem de sua própria juventude imprudente, abandonando seu trono e sua tripulação para se juntar aos Piratas das Rochas, tudo para ficar perto do homem que amava. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.